Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre crenças limitantes, né? Nossa, surgem tantas coisas de crenças limitantes, né? Então, como a gente faz para estar no estado de presença, estar presente, percebendo, né, a vida, vivendo de fato a vida, estando na vida, presente na vida, e ao mesmo tempo lidando com essas coisas de crenças limitantes. Então, na verdade, tudo a gente tem que perceber que tudo é energia. A crença limitante contém uma frequência, uma vibração, uma energia, que vai emitir um sinal. E você vai sentir algo, seja positivo, seja negativo. Então, você vai sentir. Então, aquilo vai bater no seu sistema interno. Quando nós estamos nesse processo, né, de elevação, de evolução, nós estamos aumentando a nossa frequência. Por quê? Porque nós estamos buscando nos unir ao nosso eu superior. Então, nosso eu superior, nosso espírito, nossa mônada, né, a alma ou mônada, entendendo que a gente pode estar no nível da alma ou pode já estar no nível da mônada, que é um nível mais elevado ainda. Então, quanto mais a gente vai se elevando, mais a gente vai percebendo e vai sentindo essas frequências, essas vibrações. Então, a gente vai ajustando. A gente vai como que pouco a pouco ajustando. Então, quando a gente percebe algo que vem de alguém que está num nível de uma crença limitante, o que significa? Significa que você sente um desconforto. Porque é uma pessoa cheia de medo, uma pessoa cheia de problema, uma pessoa que não crê na vida. É uma pessoa que está crendo na crença limitante, não na vida. Porque a vida não tem limitação, gente. Que limitação tem? Não tem. Então é esse exercício que a gente tem que fazer. Na essência, nós somos. Somos. Ou seja, eu sou. Tá? Então o eu sou é o poder interno de unir o eu superior ao nosso fisicalidade. O processo ascensional, o processo de integração, de unificação, é a gente integrar as nossas partes, integrar todos os nossos, a nossa fisicalidade, os nossos corpos, emocional, mental, físico, ao nosso eu superior. Então aí nos tornamos um avatar, né? Então existe um regente para todo esse aparato nosso. Então cada um de nós tem que unir, né, todos esses movimentos que a gente foi fazendo ao longo da vida, ou seja, do nível de conhecimento físico, nível de conhecimento emocional, domínio mental, toda essa, por isso que é uma espiral, né? Não é uma coisa que você vai subindo assim, né? E é uma coisa que você vai ascendendo, ou seja, uma espiral que você passa pelo mesmo lugar num outro nível de consciência. Você pode passar por uma mesma situação, então você passou por uma situação A, no nível de consciência, você observou aquela situação de uma forma. Aí hoje você olha para trás e fala, nossa, naquela situação jamais faria desse jeito. Por quê? Porque você subiu mais um pouco, passou por aquela situação, você está num outro nível de percepção. Então você vai ter que integrar tudo isso. Tudo isso vai sendo integrado. E você vai ampliando a sua percepção. Então, a crença limitante, quando a gente está conversando com alguém e percebe automaticamente, o que a gente faz? A gente tem que neutralizar. Neutralizar significa que eu não concordo nem discordo, eu neutralizo aquela emoção. Aquela pessoa está totalmente numa crença limitante. Então, por exemplo, uma pessoa que está imbuída de medo, ela chega para você, começa todo emanar aquele medo. E você, o que você faz? Se você está num nível de presença, o seu mecanismo vai perceber automaticamente um desconforto, que não tem nada a ver com a sua crença limitante. Não é você, é a crença limitante da pessoa. Então você fala, nossa, agora eu me senti assim, porque você não dominou. Então você tem que dominar a emoção, neutralizar, não é bater na emoção, é neutralizar imediatamente. E você vai, com essa neutralidade, você vai usar essa emoção a seu favor, ou seja, a favor da sua vida, da sua crença, vamos chamar assim, né, do seu sistema interno. Então o seu sistema interno está
subindo, está ascendendo, você está evoluindo, você está aprendendo, você não vai mais permitir, ou não vai mais permitir mesmo, né, entrar em situações da terceira dimensão. Então, muitas pessoas estão relatando, vai e vem, por quê? Porque entra de novo lá. Não tem mais que entrar. Ou, se você está passando por lá, né, porque existe, a gente tem que transitar dentro desse mundo, você vai transitar com o seu sistema atual, com o seu radar ligado, com a sua percepção. Você não tem porquê de falar, você já percebeu. Aquilo é uma crença limitante. O que é o medo? É uma crença limitante, gente. É uma crença de que eu não posso. Por quê? Então, se a pessoa está nisso, você não está mais nisso, você já saiu disso. Então, você não tem mais esse sistema, porque o seu sistema já foi rompido. Você rompeu essa crença. Então, você vai trabalhar a neutralidade. E aí você vai usar essa informação a seu favor. Essa informação, energia, a emoção, essa energia, você vai pegar essa energia, ok, e você vai para lá, ela transpassa. Ela transpassa, ela passa por você. Ela não te toca, ela passa. Você deixa ela embora. Mas você está usando ela para o seu impulso ascendente. E aí você percebe e fala, você não vai rebater nem brigar. Você vai simplesmente mostrar para si mesmo que você já tem um sistema de crenças ou um domínio daquilo e que internamente o seu sistema é positivo, é ascendente, é de impulso para frente, é de crescimento. Ele não permite mais informações negativas, informações contrárias. Não. Você vai usar toda essa energia para impulsionar e se motivar ainda mais. Porque é a mesma energia. Então a gente tem que... Esse é um movimento que nós fomos, né, instruídos o tempo todo em milhares de trabalhos, né, porque todo momento que a gente entrava em algo, se deparava com todo tipo de sistema de crenças. Até a gente perceber, isso é um sistema de crenças, que isso é assim, que aquilo funciona desse jeito, que aquele outro funciona, você tem que ir vivendo e percebendo e trabalhando, e tendo domínio. Aí você está construindo, né, a sua integridade. Então, a integridade é a verdade. O que é integridade? Integridade energética. É a verdade. Né? Não é que nós estamos na verdade absoluta aqui, não é isso, mas é a nossa verdade. Então, a pessoa está numa essência, ela tem a sua verdade, ela está construindo isso com base em muita autotransformação, muito autoconhecimento, muito embasamento, muito exercício, muito treinamento, e ela está percebendo, e ela está conseguindo transcender a si mesma. Então, ela não vai mais entrar numa terceira dimensão para conversar, jogar energia fora. Então, o grande chamado é não desperdiçar energia à toa, com situações que não condizem mais com o ser interno que já está caminhando dentro da quinta dimensão, mesmo que a realidade externa não esteja refletindo aquilo, ele já está caminhando dentro daquela dimensão. Então ele tem que perseverar e se manter lá. Por quê? Porque quanto mais ele fizer esse exercício, mais ele vai trazer para a fisicalidade dele o domínio. E então ele vai manifestar as coisas no mundo dele com mais facilidade. E aí ele constrói a estrutura. E quando ele constrói essa estrutura, ela está embasada no eu superior. Então, o eu superior é o comandante, o guia desse ser, então não tem mais nada externo que diga, não, que agora, que vai ver, que tem medo, que tem isso, não tem nada, não tem medo de nada. Tem que seguir o chamado e continuar, né? Porque aí tem vários níveis, né? Tem várias provas e vários momentos que acontecem essas interferências, principalmente porque a gente está ainda numa transição, né? Mas essa transição a gente sabe que vai chegar a um ponto que vai, o ponto de, a gente chama mutação, mas a gente está vendo já um de ebulição, né? Que é o crítico, que é aonde a coisa se organiza de vez e cada um vai estar seguindo os seus próprios caminhos. Então, por isso que é importante a gente construir essa sustentabilidade, que é, a sustentabilidade é a consciência. Estarmos conscientes de quem somos e irmos construindo isso. Então, quando alguém fala, não, por que você não faz isso? Vai lá.
você já vibracionalmente já percebe, você já continua no seu caminho e não gasta energia com aquele comentário avulso, né? Que é o que mais tem, né? Para quê? Para distrair o ser. Então a terceira dimensão toda, gente, todinha, construída na distração, né? Então tirar o ser da atenção de onde ele está é o mecanismo mais utilizado na terceira dimensão para distrair o ser. Então você está caminhando, alguém já quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, porque ela quer que você dê atenção para ela. Então a necessidade do ser humano de ter atenção externa é gigantesca. Só que os seres que estão fazendo esse trabalho evolutivo, eles têm que estar totalmente voltados para a sua atenção interna. E aí eles vão, externamente, vão acontecer as interações que são as interações que realmente são valiosas, importantes e necessárias. E não qualquer interação. Que realmente muitas interações são totalmente desgastantes, né? Porque são interações inúteis onde as pessoas estão dando opiniões de coisas que nem sabem, que nunca viveram internamente, que não estão se transformando, não estão praticando nas próprias vidas e estão dando opinião de que esse não estão praticando. Então a orientação superior, né, que a gente recebe todo dia é a lei superior. Quando a gente está vivendo a lei superior, não tem nada que tenha que convencer nada nem fazer nada. Você está vivendo aquela lei. Então aquilo que é necessário para a pessoa virá para ela. Porque ela está vivendo a lei superior. Ela está vivendo um plano de evolução. Então aquilo que ela necessita, ela só tem que permitir. Ela não tem que ficar correndo atrás das coisas, ela tem que permitir, estar em modo de permissão. E aí ela vai recebendo as informações, as circunstâncias, as pessoas, aquelas que são necessárias, aquelas que não são, não são. Né? Então a gente tem que aceitar isso, né? Porque a gente não vai mudar as pessoas. Então a gente tem que ter toda a concentração dentro de nós mesmos, né? Nos voltarmos para dentro, para que a gente possa construir essa estrutura. Então essa estrutura ela está baseada justamente na estrutura dos nossos corpos, não só o físico, mas os corpos sutis. Porque é através desse radar, desse corpo sutil, que a gente vai perceber aquilo que a gente deve entrar e aquilo que a gente não deve mais entrar. Então a gente precisa ter essa percepção aguçada, porque cada vez mais o mundo externo vai estar refletindo o caos, né? O mundo externo é um reflexo das pessoas inconscientes que vão estar cada vez mais correndo atrás de alguma coisa, com medo, com isso, com aquilo, com aquele outro. Então nós temos que estar ancorados, gente, âncora. É ancorar uma energia de tal forma que se você estiver num lugar e precisar sair daquele lugar, em alguns segundos você vai sair. Até relatar que eu me lembrei, né, falando disso, sair de algum lugar, você precisa sair de lugar alguns segundos. Uma situação que aconteceu comigo, né? Eu estava num lugar, num local, perto de um parque, e eu sentei para tomar uma água de coco. Tinha uma mesa, umas cadeiras e tal, e eu sentei ali. Só que antes de sair, eu tinha uma pulseira, e essa pulseira tinha uma medalha assim pendurada, né? Uma medalhinha pendurada. E eu falei, nossa, essa medalhinha não tem nada a ver, né? Eu pensei, mas por que eu comprei essa pulseira com essa medalhinha? Essa medalhinha era uma coisa que não tinha muito a ver comigo, com o meu ser. Mas eu resolvi deixar, né, sair com ela, com aquela medalha pendurada. E tudo bem. E aí, me sentei nessa mesa, terminei de tomar água de coco. Quando eu fui levantar, o meu braço ficou preso, porque a mesa tinha umas divisórias assim de madeira, tinha uns espaços entre as madeiras, né? E a medalha, a pulseira ficou presa. E aí eu percebi que tinha uma coisa presa e puxei. Quando eu puxei, a pulseira continuou perfeita, mas a medalha se rompeu, né? Caiu, né, a medalha. E aí eu senti dentro de mim uma ruptura, né, uma coisa assim muito forte. Eu não tive nenhuma, eu não perguntei nada para ninguém, eu simplesmente me levantei e sabia que eu precisava sair dali.
E eu saí assim, praticamente sem olhar para trás. E depois eu fiquei sabendo, né, que tinha uma estrutura, né, eu estava próximo do local onde eu estava sentada, tinha uma estrutura com uma infiltração, né, isso eu vi depois de 2 semanas que eu passei pelo mesmo lugar. E eu falei para a moça, nossa, o que aconteceu, né? Ela falou, tinha uma infiltração e esse teto aqui despencou e caiu. Eu falei, nossa, e quando que foi isso? Ela falou, foi praticamente no dia em que aconteceu aquilo, que eu tive essa intuição. E eu simplesmente senti aquilo e me mandei, né? Eu saí assim numa velocidade gigantesca. Então é isso, gente, a gente tem que perceber o momento de cada coisa, né? E veja, aquela medalhinha que eu aparentemente não gostei, ela me salvou de alguma coisa, né? Então é isso que a gente tem que perceber. Por quê? Porque se a gente não está no agora, todo tipo de coisa está ali e a gente não está percebendo o que está acontecendo. Então a nossa atenção sempre tem que estar no momento presente, né? A nossa energia no momento presente e a gente estar atento àquilo que nós temos que fazer, que está sendo comandado pelo nosso eu superior. Porque aí é o momento onde a gente tem que agir, né? Então é a intuição e a ação. A intuição e a ação, elas acontecem ao mesmo tempo. Não quer dizer que você tem que ter uma ação física, né? Mas a intuição pode te trazer uma informação que vai fazer você agir posteriormente com mais sabedoria. Ou a intuição pode te trazer uma percepção que faz você se mover naquele mesmo momento sem olhar para trás, né? Então nós temos que trabalhar isso, senão a gente não consegue caminhar nessa nova terra, né? Que nós mesmos estamos construindo. Então a ideia da nova terra é justamente a gente ter os nossos canais desobstruídos de crenças limitantes. Por quê? Porque a crença limitante, que no caso, vamos imaginar a própria medalhinha, né? Era uma crença limitante, falar, por que isso aqui, né? Tal. É uma crença limitante, mas na verdade aquilo tinha uma função de estar ali. Então a gente tem que perceber muito bem o que é a crença limitante e o que traz desconforto, mas aquela no qual a gente pode trabalhar, né, para torná-la confortável, né, porque tudo é energia, gente. Então a maneira como a gente lida com ela, nós escolhemos. A energia desce do alto, passa por nós. Escolhemos como? Escolhemos viver o amor incondicional. Então se você abre o seu dia, né, escolhendo viver o amor incondicional, você não está criando condições nem crenças, você está se permitindo viver a sua vida conforme o seu eu interno. Então você vai caminhar de acordo ao seu eu interno. As crenças externas são um monte. Por quê? Porque são bilhões de seres em diversos níveis de consciência. Então não temos controle sobre isso. Nós só temos controle sobre nós mesmos. E quanto mais a gente tem domínio sobre nós mesmos, mais a gente vai interagir com facilidade nesse mundo. Gratidão.